Amém. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por esse grande privilégio que é de estarmos juntos na tua casa. Casa de oração, casa onde rendemos graças a ti. Casa na qual nós nos sentimos bem, sentimos paz e sentimos o teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Por isso eu clamo a ti, que o teu Santo Espírito venha a nos ministrar nesta manhã. Que seja o Senhor a tocar no profundo e a mover mudanças e transformações que eu sei que o Senhor deseja em nós. Em nome de Jesus, amém. Então, até mandei aí o convitinho já ontem. Deus começou a colocar esse tema no meu coração, porque eu tenho certeza que assim como eu, você almeja e deve almejar de fato milagres na sua vida. Milagres em todos os sentidos, milagres de uma cura física, como eu já vivi algumas vezes, principalmente no caso da Lídia, quando você tem um ente querido teu que está 120 dias no hospital, talvez naquele momento é o que você mais almeje, com certeza. Mas Deus fez esse milagre e ainda assim outros milagres a gente precisa e necessita e Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E meditando sobre isso, eu cheguei nessa conclusão aí de como viver um milagre. Se é possível, e é possível, e é possível. E aí eu senti que esse tema foi... A semana inteira eu fiquei pesquisando, ouvindo, lendo e tal, e cheguei à conclusão que um domingo só não bastaria. É muita coisa para a gente falar num único domingo. Por isso que eu senti no coração de nós termos uma série, que serão 4 domingos. A gente já havia feito isso no passado, uma época falamos sobre o fruto do Espírito, que acho que foram também 4 domingos, depois falamos um outro tema, mas senti de fazer isso também agora, porque vivemos em tempos em que precisamos desesperadamente de milagre. Eu vivo esse tempo e sei que muitos também vivem. E se você não está vivendo ele agora, eu louvo a Deus por isso. E me alegro por isso, mas inevitável que em algum momento você, como eu, vai precisar. Vai precisar. Tem 2 versículos que eu quero deixar como, vamos dizer assim, tema para todos esse mês que nós vamos estar juntos sobre esse tema. O primeiro deles é Isaías 59:1, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está fechado ou surdo para não poder ouvir. Tem 2 verdades fundamentais aí que eu quero que a gente grave nesse período. Quando ele diz que a mão de Deus não está encolhida, significa que ela está estendida e com a mão aberta na sua direção. E quando ele diz que é salvar é um milagre. Eu não tenho dúvidas que a minha salvação é um milagre. Eu não tenho dúvidas que a salvação de cada um aqui é um milagre. Ou seja, mudou o nosso destino, mudou a nossa eternidade. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Então, se Deus fez isso com você e comigo, de nos salvar, significa que Ele pode fazer absolutamente tudo. Tudo que você, em algum momento da sua vida, está precisando. A gente só precisa descobrir como é que eu movo o coração de Deus em meu favor e em teu favor. Então esse é o primeiro, grave isso. A mão dele está aberta e estendida em sua direção e ele está atento ao que você e eu vamos falar. É um Deus que escuta, tudo que você fala e eu também. E o outro é o 2 Crônicas 7:15, que também a gente vai guardar no nosso coração, que diz: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então é aqui que a gente vai estar durante um mês fazendo orações, clamando ao Senhor, porque o milagre, presta atenção, só ocorre após a oração. Não existe milagre sem oração. Não existe milagres que não foram precedidos de oração. Então, por que orar? 2 razões fundamentais. A primeira é porque é uma ordenança, está na Bíblia, que nós temos que orar. E a segunda é porque funciona.
funciona. Deus aqui assim o quis. Ele poderia operar sem milagre? Claro, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, da maneira como ele quiser, inclusive ele não repete receita, ele faz de uma maneira contigo, faz de uma maneira diferente comigo, mas ele decidiu, optou e está disposto a te ouvir e é capaz de responder toda oração, porque a oração é o meio pelo qual ele escolheu de te prover e me prover. Então, se você não tem algo, deixa eu te dizer, só tem duas possibilidades, duas apenas, não tem uma terceira. Ou você não pediu, aí você fala, mas eu não pedi. A Bíblia mesmo diz, você não tem porque você não pede, João. Então, a gente precisa aprender a pedir. E a outra questão, então, se você não tem algo ainda na sua vida, é porque você não pediu, ou, o que falamos domingo passado, não está na hora de Deus te dar ainda, entendeu? É só isso, não tem mais nada. Se você pedir, como a gente vai ver como é que nós temos que pedir, e estiver na hora de Deus, no timing de Deus, que é perfeito, e o teu não é, e o meu não é, Ele vai conceder. Sabe por quê? Quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. A diferença é essa. E muitas vezes a gente só quer trabalhar, me esforçar, se eu estudar, se eu fizer, se eu acontecer, se eu fizer mais um curso. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, não estou dizendo que a gente não tem que se preparar, mas nós temos que orar. Se você deseja algo sobrenatural de Deus, é a oração. A gente, só contextualizando um pouquinho, a gente viu isso com Abraão, que intercedeu a favor de Ló, e Deus poupou Ló lá em Sodoma, porque era para ele ter desaparecido também. A gente vê Deus fazendo uso das orações de Moisés para com o povo, porque Deus uma hora falou, cansei dessa galera, cara, não deu certo, você ficou 40 dias comigo, eu te passando as leis, você desce, aquela galera já estava fazendo bezerro de ouro, eu vou acabar com tudo isso. Ele vai, ele ora e Deus muda. Mesma coisa em Cades Barneia, que Deus também estava irado com o povo, pôs a serpente para matar todo mundo, Moisés ora e muda, Moisés ora pela irmã que pegou lepra, Deus vai e muda. Ana, que era estéril, orou e Deus deu um filho, e são vários casos. Josué fez o sol parar. Você quer milagre maior do que isso, fazer o sol parar? É impressionante. A bem da verdade, hoje a gente entende que é a terra que parou, porque é a terra que move ao redor do sol. E Ezequias também, falamos dele não faz muito tempo, que Deus estendeu mais 15 anos, e não só isso, venceu um exército assírio, que seria impossível vencer. E Daniel, por exemplo, eu gosto muito desse trecho, Daniel 10, 12, está aí, ó. Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. E ele completa, eu vim em resposta à sua oração. Querido, Deus age assim. Deus age assim. Não é de outra maneira. Não é de outra maneira. Segundo Reis também, a situação de Ezequias, o texto diz, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Ele vê, ele escuta, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Falei de alguns personagens do Antigo Testamento que oraram, mas Jesus também orou. Quando Jesus resolveu fazer uma das maiores empreitadas dele, que era o quê? Escolher os seus discípulos, porque seriam os homens aqui na terra que iriam levar a palavra de Deus e chegar até hoje, até nós, praticamente é isso. Ele passou, em Lucas a gente vê que ele orou uma noite inteirinha. Jesus, sendo Deus, orou uma noite inteirinha para escolher 12 caras. E o que é mais louco é que orou tanto tempo, e aí pega Pedro, que era um explosivo, Mateus, que era um ladrão. Aí você fala, caramba, cara, orou tanto tempo e pegou cada um, hein, meu? Não podia ter pego o melhor? É que ele precisava ter a perspectiva de Deus, e não olhar como nós olhamos. A oração faz com que a gente tenha a perspectiva de Deus, olhar para o outro com os olhos de Deus. Por que é através da oração que o milagre acontece? Porque é na oração que nós somos introduzidos na presença dEle. Se eu não estiver orando, eu estou distante dEle. É uma escolha minha.
estar distante dele por algum tempo e tal, mas é na oração que nós nos achegamos a ele, alargando a nossa visão, mudando a nossa perspectiva e colocando a nossa vida na perspectiva de Deus. A importância da oração é tanta, mas tanta, que no início da igreja teve uma situação em que os discípulos ou apóstolos não estavam dando conta de cuidar das viúvas, que eram muitas naquela época, e a palavra de Deus dizia, e de certa maneira até hoje, que cabe à igreja, cabe à comunidade a cuidar delas. E eles falam, nós não temos tempo. Aí eles escolhem algumas pessoas para cuidar delas, e eles decidem qual seria a prioridade dos apóstolos. E o texto está lá em Atos, quando diz assim, e quanto a nós, nos consagraremos a quê? A oração e ao ministério da palavra. Vê a sequência. Poderia pôr, não, nós vamos pregar primeiro e nós vamos orar depois. Poderia. Mas Deus assim não permitiu. Ele diz, nós vamos orar primeiro. Porque sem oração não tem ministração, não tem palavra. Acho que eu já comentei isso com vocês, mas é um fato. Eu devo pregar 15 anos, 16 anos, não sei exatamente, porque eu comecei a pregar um pouco antes até de ser consagrado pastor. E eu, nesses anos todos, eu nunca fiz uma pregação sequer que o primeiro passo não era dobrar meu joelho. Porque eu preciso dele. Eu preciso dele. Ou ele vem e confirma, começa confirmando o que eu tenho desejo de pregar. Porque às vezes é a tua carne que está... Você sofreu alguma coisa naquela semana, você fala, eu vou aproveitar aquele púlpito e vou passar recado. Eles vão ver só. Já que eu tenho direito ao microfone, ele vai ver aquele irmãozinho que ele aprontou comigo. Então, parece que não, a gente é carne um pouquinho, né? Não deveríamos ser. Então, a primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho e falar, Deus, confirma. Estou sentindo esse caminho. Mas é isso que o Senhor quer? E se é isso, então agora o Senhor me ajuda. Porque senão, em mim mesmo não vai dar. Então, é por isso que eles falam, nós nos consagraremos primeiramente à oração e depois ao ministério da palavra. Mas é fácil orar? Olhando pelo tema que oração é uma conversa, você e eu nunca poderíamos dizer, eu não sei orar. Se você conversa com seu pai, sua mãe, seus irmãos, com qualquer pessoa, é a mesma coisa. Então, não dá... Deus, inclusive, não aceita que a gente chegue diante dele, dizendo, eu não sei orar. Ou então chega para a gente, João, não sei orar. Como é que ora? Amigo, é conversar com o pai. Mas ainda assim, os discípulos também pedem a Cristo que os ensinasse a orar. Eles não pedem para me ensina a pregar, mas eles pedem em Lucas 11, eles pedem exatamente isso, Senhor, ensine-nos a orar. Então vamos lá, vamos aprender. E como eu falei, nós não vamos evidentemente esgotar o tema hoje, vamos ter muita coisa ainda adiante, mas a gente vai começar a criar um fundamento sólido de entendimento, porque Deus nos fez seres pensantes, Deus nos fez seres inteligentes, então é importante nós termos entendimento de tudo que fazemos na vida, tanto na área secular, né? Se você quer ser um bom profissional, você tem que saber do que você está fazendo. Vai, estuda, corre atrás, se capricha naquilo. Quanto melhor você souber daquilo, melhor você vai ser profissionalmente. Mas também na nossa vida espiritual, é importante também nós termos entendimento, para não ser vaca de presépios. Você está fazendo porque, não sei, alguém fez, estou fazendo. E agora, o que você está fazendo? Não, mandaram fazer, estou fazendo. Não. Tanto é que Deus mesmo fala na sua palavra, dizendo assim, quando eu gosto até da versão antiga, quando ele fala, meio que eu pego para mim, João, vamos arrazoar, vamos conversar. Eu quero que você entenda, João, eu não quero que você engula isso, eu não quero que você faça porque simplesmente eu mandei fazer, eu quero que você entenda. Então, o primeiro passo, prestem bem atenção, o primeiro passo, quando você decide orar, qual é o primeiro passo da oração? É ouvir a voz de Deus. A gente normalmente já começa desfilando, Deus me faz isso, me faz aquilo, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Então gravem. Sabe por quê? Nunca eu e você damos o primeiro passo. O primeiro passo quem dá é sempre Deus. Ele nos amou primeiro.
por isso nós o amamos. Ele nos serviu primeiro, por isso nós o servimos. Ele se deu por nós antes de nós, por isso nós nos damos a ele. Então, ele é o que inicia, e cabe a você e a mim responder. Responder quando ele fala ao teu coração, responder. Então, a primeira coisa, quando você for orar, é se aquieta teu coração e escute a voz de Deus, porque ele fala. Ele fala de inúmeras maneiras, nós já falamos sobre isso, e faz muitos anos que eu não dou esse testemunho. Talvez a grande maioria aqui nem sabe. Mas, se eu estou aqui hoje, é porque há 22 anos atrás, Deus falou comigo. E eu não era crente nem um pouquinho. Então vamos lá. Se ele está mandando falar, vamos falar. Eu vou omitir alguns nomes até para um pouco de privacidade sobre o tema, mas vamos lá. Eu trabalhava numa empresa e comecei nela, bem na verdade foi a única empresa que eu trabalhei, se pegar minha carteira de trabalho, foram 20 anos na mesma empresa. Comecei meio pela porta dos fundos da empresa, uma coisa meio técnica, simples, mas como eu tinha já um pouco de inglês, estava fazendo faculdade, então foi fácil começar a me mover na empresa. Fui para uma área de treinamento, talvez Deus até já sabia que um dia eu ia ter que pegar microfone, ia ter que pregar a palavra, então nessa área de treinamento eu já comecei a dar cursos e aquilo foi me moldando um pouco também com essa coisa de falar, de pregar, quer dizer, pregar não, palestrar, vamos assim dizendo. Até que alguém falou para mim, não, cara, você tem que ir para a área comercial, na área comercial é onde tudo acontece e tal, e coisa. Eu falei, bicho, eu sou ruim de venda, não vendo rifa nem para minha mãe, sou péssimo nisso. Falei, não, meu, para com isso, aqui é onde você vai aparecer, tem carro, tem isso, tem aquilo. Bom, enfim, acabei indo para a área comercial e, de fato, é onde você cresce numa empresa, porque é onde traz dinheiro. Quem é da área comercial sabe que o resto tudo é despesa, brincadeira. Mas a área de comercial a gente fala isso, o resto tudo gasta e nós somos os únicos que põem dinheiro para dentro. Bom, comecei lá e beleza, estamos indo, e carro, e essa coisa toda. E aí eu logo percebi que tinha umas áreas nebulosas, assim, né? Uns esquemas. Mas que era direto, todo mundo. Pegava do gerente, o supervisor, todo mundo, tinha lá uns esquemas junto com os distribuidores, e todo mundo feliz da vida, ganhando, batendo as metas e tal. No começo eu não me envolvi com isso, até que em um belo momento eu fui chamado, que eu fui promovido a supervisor. Estou te chamando para ser supervisor, porque você é bom nisso, aquilo outro. E aí o gerente falou, e o esquema aqui é assim, 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 mas olha, beleza, nós não estamos fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário, todo mundo feliz da vida. E um dia eu tive uma reunião com o diretor, depois do presidente da companhia, era o segundo cara, e esse cara também falou, não, os vendedores têm que ganhar o dinheirinho deles, deixa eles quietinhos aí e tal. Só para entender, não tirava dinheiro da empresa, não. Quem dava os presentes, os regalos e tal, eram os distribuidores. E aí ia. Eu tinha 28 anos, um pouco por aí. Nessas horas você tem duas opções, ou você fala, não quero e estou fora, ou você fala, olha, eu vou ficar, vou te dar maior apoio, mas eu não pego nisso. Ou você entra. E é claro que eu fui no terceiro, porque era comum. Todo mundo ficava feliz com isso. E lá entramos. E claro que dinheiro tem um brilho enorme, então você começa a deslumbrar aquilo. Para quem viajava de ônibus para o Rio de Janeiro para visitar parente, você passa a ir de avião. Para quem comprava na Ducal, você passa a comprar numa loja melhor, e assim vai, né? E tudo redondo, tudo maravilha, tudo bacana, em paz. Mas aí comecei a ter filho. E aí, um dado momento, eu olhei para os meus filhos e eu falei, caramba, bicho, será que eu quero passar esse legado para os meus filhos? Esses esquemas? Porque o meu pai era um cara muito sério. Aquilo começou a já me gerar um certo desconforto.
Aí, nisso, me apareceu um headhunter me oferecendo uma posição numa outra empresa. A princípio, eu falei não. Aí, deu 6 meses, o diretor daquela empresa me procurou e falou, não, agora a função ela é regional, você vai ser responsável pela América Latina toda e tal. Inclusive, tira aí uns dias aí, eu vou te levar para a matriz para você conhecer. Papapá. Fiz tudo isso, voltei e tomei a decisão, vou sair da empresa. Já está me incomodando mesmo esses esquemas, não quero mais, vou sair da empresa. Eu fui lá e pedi para sair da empresa, e a empresa falou, não, pô, não sei o quê, é salário. Eu falei, não, não é salário, não quero. E aí eles ofereceram algo que era um desejo, um sonho, e falaram, não, então nós vamos te mandar para a matriz, você vai ser um executivo expatriado, vai ficar lá um tempo e tal. E aí eu aceitei. E fomos para ficar 2 anos nos Estados Unidos, acabamos ficando 4 anos lá nos Estados Unidos. E aí, no metade desse período, mais ou menos, Deus veio e falou assim comigo, João, então, beleza, tudo certo aí, tudo certo. Você vai voltar, provavelmente, como diretor dessa empresa. Mas eu não quero mais você em rolo nenhum. Glória a Deus, irmão? Eu falei, como? Falei, tá. Aí eu lembro que eu conversei com a minha companheira que sabia de tudo, eu nunca escondi nada para ela. Falei, Lídia, Deus apareceu e disse isso. E eu não sei quais serão as consequências disso. Mas o que você acha? E por que eu continuo apaixonado por ela, entre várias coisas, para a resposta dela. João, a gente começou com bem pouco. Se é Deus falando com você, faz. E eu vou ter decidido a fazer. Então, lição número 1. Não entre em rolo, porque para sair, só debaixo de pancada. Você não sai ileso. Porque você quebra uma estrutura. Você quebra algo que está funcionando, que está tudo perfeito, que está todo mundo feliz. Tanto que quando eu cheguei dos Estados Unidos, o que no passado era supervisor, que tinha virado gerente, falou, nossa, João, você agora aqui nós vamos arrebentar, e não sei o que, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, eu já estou ganhando tanto. Eu falei, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas eu estou fora. Ele olhou para mim, como está fora? Eu falei, estou fora. Deus falou e eu não quero mais. Resumindo a história, eu fui o primeiro e talvez o único executivo dessa empresa que eu fui demitido por justa causa. Porque aí a galera se levanta, se une contra você e faz como é que chama aqui? Um dossiê desse tamanho, enfia espera a data certa, a gente tinha um congresso da área, um negócio importante, exatamente nesse final de semana eles enfiam dentro da empresa, a empresa assusta. Antes disso, o pessoal me ligava, porque tinha um mentor de tudo isso, e os caras falavam assim, João, pelo amor de Deus, faz as pazes com o cara, ele vai te fritar, ele vai te destruir, ele isso, ele aqui. Eu falei, eu não estou de mal com ele, eu só não quero mais nada, nem dele, nem de ninguém. Será que dá? Não dá, simplesmente não dá. E aí, bom, eles me chamaram lá, veio um investigador de fora, veio isso, veio aquilo. Eu cheguei na sala bem tranquilo, eu falei, os caras cheios de documento, né? Achando que eu ia falar, não tem nada a ver, não foi isso. Eu falei, vamos antecipar, vamos agilizar. Isso tudo está acontecendo porque eu não quis mais participar. Os caras falaram, eu vim aqui crendo que eu ia acabar com o cara. Eu falei, é isso. Então dá o nome de todo mundo. Eu falei, não vou dar o nome de ninguém, isso é uma decisão minha, pessoal, eu não quis mais. Ponto final. Então o senhor assina aqui se declarando o maior culpado de tudo e de todos. Eu falei, não. Os resultados que eu dei para essa empresa estão aí. As metas que a gente alcançou, os processos que nós estão aí. Isso eu não assino. Então o senhor será demitido por justa causa. Pois então dê. Pois então dê. E assim eu vim parar aqui. Porque Deus fala. Deus fala. Essa é a nossa história. É claro que aí, quando você pede um sobrenome desse, a mudança é braba. É braba. Mas, graças a Deus, eu tinha uma mulher que, enquanto eu dormia, ela orava. Porque Deus não me... Foi interessante isso daí mesmo. Como eu falava para Deus, Deus, eu sei da minha culpa, eu sei da minha parte, mas eu fiz o que o Senhor pediu,
Então, em algum momento, o Senhor vai me tirar dessa, e deitava e dormia. E ela ficava orando. Abençoa esse meu marido, abençoa esse meu marido. Até que Deus foi nos restaurando, e eu louvo a Deus por tudo isso. Então, Deus dá o primeiro passo. Deus dá o primeiro passo, que foi o que Ele fez comigo. Ele falou: João, cai fora disso. Cai fora disso. Claro que Ele não dá todos os detalhes, porque também se desse, provavelmente não cairia fora. Se Ele falasse quão duro ia ser, mas é Ele que dá esse primeiro passo. Então, teu papel é ouvir, deixa Ele falar. Agora, além dessa maneira de Ele falar, dessa maneira que Ele falou, assim, eu não sei como, mas como é que você sentiu Deus falando? Eu falei: cara, Ele falou mais de uma vez, Ele falou, eu tive que fazer, eu obedecer. Mas a maneira que Ele mais fala comigo e contigo é por aqui. Então, o momento é mais do que propício para a gente iniciar essa série de oração. Sabe por quê? Porque voltamos a ler a palavra de Deus. E são quase 80 pessoas. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, que tem 80 pessoas lendo a palavra todos os dias. E cada devocional, hein? Uau! Cada devocional bacana nesse texto. E fora que, saindo dele, a gente já vai engatar direto na leitura toda do Novo Testamento. Então, isso aqui, como diz o mundo, é um esquenta só. Estamos só esquentando, leiturinha tranquila, bem pequenininha, mas para você pegar o gosto e já começar a ouvir a voz de Deus. Então, toda vez que você lê algo, porque lembra que eu acho que foi domingo passado que eu falei assim, mas você consegue nomear uma promessa de Deus na sua vida? Porque se você não consegue nomear uma promessa, como é que você vai reivindicar? Porque no momento em que você ora, o que você tem que fazer é reivindicar aquilo que Ele já escreveu. Então, se Ele está escrito aqui, que os planos que Ele tem para você e para mim são planos de bênção e de paz, eu posso chegar diante dEle e falar: Deus, o Senhor escreveu, hein? O Senhor escreveu. Então, eu estou aqui reivindicando como seu filho. O Senhor não escreveu isso? Que eu vou comer o melhor dessa terra? Por enquanto está só nabo. Então, precisa mudar isso aí. Precisa mudar isso daí. Aí você tem autoridade, ou seja, não é o que você quer, nem o que você deseja, nem o que você almeja. Não, é o que está na palavra de Deus. Por isso a importância de ser o primeiro passo é ouvir a voz de Deus. E a melhor maneira, através da palavra dele. Então, como nós estamos lendo a palavra todos os dias, vai te dar argumentação para chegar diante de Deus e falar: Deus, eu acabei de ler isso aqui, ó. Acabei de ler que eu sou uma nova criatura, Senhor. Eu não aceito mais agir da mesma maneira. Eu preciso que o Senhor mude, eu preciso que essa nova criatura seja uma verdade na minha vida. É isso que eu e você devemos fazer. Daniel 9, por exemplo, olha que texto mais lindo que é esse aqui. Pode soltar para mim o freeze aí, por favor. Não, volta aí. Olha aqui, esse é texto bíblico, Daniel 9, de 2 a 3. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, que foram contemporâneos, Daniel e Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Então, a primeira coisa que ele faz, estudar, ler a palavra. Então me voltei, ou seja, então fui orar, então fui suplicar. Daniel aqui já tinha 85 anos, já tinha passado, era a terceira administração de rei, disso e aquilo que ele estava acompanhando. E ele sabia, porque Jeremias tinha escrito, que os israelitas iriam ficar 70 anos no cativeiro. E ele com 85, ele falava: cara, quero voltar para casa. Estou lendo aqui que nós vamos ficar 70 anos, já estou com 85, será que o senhor pode lembrar de mim? Então, ao ler, ao estudar, aí ele vai e ora. É isso que eu estou aqui para te dizer a você e a mim também. Você quer que Deus escute a tua oração? Que ela esteja baseada na palavra dele. Que esteja baseada na palavra dele, que foi o que Daniel fez. Eu fui ler, eu fui estudar, e aí entendi, e aí eu suplico, aí eu oro. Trazendo para o Novo Testamento, em João 15, 7... Aí é Jesus falando: mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Quais são as palavras de Jesus? Aqui, ó. É isso aqui, ó.
E aí ele diz, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Só isso aqui já bastava para nós hoje. Só isso aqui já bastava para nós hoje. É isso aí, ó. Então não adianta eu pedir algo que não faz parte das palavras de Cristo. Então, para mim pedir, eu tenho que conhecer. E eu tenho que estar em harmonia com Ele. Se vocês permanecerem em mim, ou seja, Ele reina na minha vida. Jesus precisa reinar na minha vida e eu estar dentro das palavras dEle. Aí diz, aí João, pode pedir. Então a gente de novo cai, mas eu pedi e não foi atendido ainda. Você já pediu? A tua parte você já fez. Agora espera o tempo de Deus. Simples assim, agora espera o tempo de Deus. Você já pediu, você está alinhado com a palavra dele? Ou você pediu para separar e arrumar uma mulher nova? Isso ele não vai dar. Uma vez o pastor Luciano Subirá, acho que alguns conhecem, ele foi até nosso professor no seminário, ele vinha pregar aqui de sexta-feira, na época ele era gordão, que alguém conheceu o Luciano gordo aqui? Deixa eu ver, bastante, hein? O bicho era parrudão, e ele vinha de Curitiba, Paranavaí, na época, tudo, e o último andar aqui é um apartamento pastoral, e na época a gente usava muito esse apartamento pastoral para receber os pastores de fora, que vinham pregar, e aí dormia, terminava de pregar, subia, dormia, e eu era incumbido de pedir pizza para ele. O cara gostava de uma pizza que não era fraca, bicho. Ninguém é gordo, né? O cara às vezes fala, não, o gordo às vezes fala que o que não funciona bem, cara? Tireoide. Mas que mané tireoide, bicho? 4 pizzas, aí depois vem dizer que a tireoide é que não funciona bem. Desculpa, eu sei porque eu já sou quase gordinho, então eu manjo um pouco dessa área. Mas o homem era bom de garfo. Mais uma vez ele deu esse testemunho aqui, numa das pregações, que fim de oração, fim de culto, vem às vezes gente pedir oração, e vem um cara na maior cara de pau, estava ouvindo a palavra, vem e fala, então, pastor, queria que o senhor orasse, estou aí com a minha família, tal, coisa. Sim, pois não, o que seria? Não sei o que está acontecendo, bicho, mas ando dando umas falhadas com a mulherada. O pastor falou, o quê? Da onde tira isso? E vai lá pedir oração. Luciano falou, eu quase dei uma bica nele, meu. Quer dizer, está alinhado com a vontade de Deus disso, mas nunca. Então a gente pede mal muitas vezes. Então, pedir o que está alinhado com a palavra. Primeiro passo, escuta a voz de Deus, que é através da palavra. E aí sim, aí a segunda coisa, a primeira parte é, deixa Deus falar. Deixa Deus falar, se aquieta, às vezes ele vem, ele fala, ou ele traz uma palavra que você ouviu no domingo, ele traz um louvor que você ouviu, ou um texto bíblico, ele vai falar com você. Uma vez que ele falou com você, aí você vai fazer o que Daniel fez. Então, me voltei. Sabe o que é voltar? Maridos, vou dar uma dica boa. Apesar que às vezes esse mundo hoje de WhatsApp é uma loucura isso aí, né? Mas toda vez que a sua amada esposa for falar com você, volte o seu rosto para ela. Oi, amor. Pois não. Isso mesmo? Denota amor. Meu foco agora está, né, Viviane? Ô, Ney, você trata de fazer mais isso, hein? Estou sentindo aí que pelas cabeçadas dela assim, que a coisa não está muito legal. Então, a mulher falou, Ney, eu disse, pois não, amor. Oi, Viviane. Estou brincando, mas é focar em Deus. Você ouviu o que ele falou? Agora foca nele. Foca nele, para que você possa discernir que Deus é esse. E a gente vai ver texto para isso. Nós temos que discernir a quem eu estou pedindo algo. Se eu não discerno a quem eu estou pedindo algo, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer? Não tem como ele fazer. E aí a gente vai ver Deuteronômio, Jeremias, tem vários, mas eu peguei só 2. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando?
quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. No momento que você for orar, o teu foco tem que estar nele, de todo o teu coração. O mundo hoje faz de tudo para a gente estar com a cabeça a milhão, pensando em um monte de coisas, mas é um momento em que você precisa de fato buscar de todo o coração. Jeremias também diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. É um momento seu e Deus, seu e Deus. E deixa eu dizer, ao focar em Deus, a tua oração e a minha oração, aí sim ela passa a ser completa. Como está lá em 1 Coríntios 14, 15, quando Paulo diz: orarei com o espírito, mas também com o entendimento. Porque na época os coríntios estavam achando que o grande lance era as manifestações do espírito. Então, profecia, orar em línguas, isso tudo é de Deus, isso tudo é bênção. Mas Paulo falou: cara, calma lá. Não dá para ser só isso. Tem que haver um entendimento também por trás. Do contrário, então é dessa maneira, porque quando há um entendimento, é dessa maneira que eu e você vamos perceber o próprio coração de Deus e a predisposição e boa vontade dele para te atender. Isso é focar em Deus, saber quem é esse Deus e saber que ele tem uma predisposição e vontade de te atender como filho, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus de amor. Se eu não discerno isso, eu oro até duvidando, sei lá, vou orar porque mandaram orar, mas não, a gente precisa discernir. Davi discernia isso também. Salmo 45, ele diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. É esse discernimento de que Deus é esse que eu estou clamando por algo. É um Deus que está disposto a te atender, meu. Mesmo quando eu e você, às vezes, nos deparamos com esta situação aqui. Mateus 15, a partir do 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ele aqui é o próprio Senhor Jesus. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele, de novo respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o texto segue: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. É um dos textos que, quando a gente lê pela primeira vez, você fala: meu, esse é o Jesus, esse é o cara. Então, para a gente aprender hoje aqui, pela fé e por um correto entendimento, esta mulher discernia, presta atenção, discernia que por trás de uma severa atitude de Cristo, ou mesmo um aparente desprezo, tinha uma ternura lá atrás. Tinha uma ternura, tinha um amor e um poder lá atrás. Por isso que ela insistiu. Esse discernimento nós temos que ter. Porque tem horas que você pede algo que parece que ele não ouviu, parece que ele não vai fazer. Mas se você discernir que ele é amor, como ela discerniu, ela falou: Deus, ainda assim. Então, ela discernia por a fé e por um perfeito entendimento que ele tinha um desejo de ajudá-la, porque esse é o coração dele. Que incrível isso, meu. É esse entendimento que nós temos que ter quando estiver orando. Deus, tu tens capacidade para fazer isso.
Tu podes fazer isso. Faz parte do teu caráter ser bondoso, ser misericordioso, ser gracioso. Eu sei disso, Deus. E eu creio nisso. Mateus 20 tem um outro trecho dos cegos também. E eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão de novo os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? E o texto diz: disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de que? Íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Deu para entender que nós estamos falando aqui da necessidade que eu e você temos que discernir pela fé que aparentes negativas da parte de Deus não mudam o caráter dele. O desejo dele é de te atender. Foi o que aconteceu com a mulher cananeia, foi o que aconteceu com esses cegos aqui. Agora, nós falamos então que os primeiros passos da oração é deixar Deus falar e focar nele. Focar nele tendo este entendimento. Mas sabe quando a gente vai conseguir isso? Só tem uma maneira. Quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não conseguimos. E essa expressão, ser cheio do Espírito Santo de Deus, no Novo Testamento, ela aparece várias vezes. No livro de Atos, por exemplo, passa para mais de 10 vezes, se referindo a Zacarias, a Isabel, a João Batista, a Pedro, a Paulo, a Jesus, a seus discípulos, a Estevão, tudo isso porque ele estava cheio do Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Só que é interessante porque a palavra em si, a Bíblia, em nenhum momento você vai achar uma receita. Olha, faz isso aqui, que aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Você não acha isso. Você acha uma ordenança de que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mas a palavra não diz como. O ponto que eu acho é que na igreja primitiva não precisava. Por quê? Porque eles sabiam que eram. Então eu não preciso ensinar alguém a falar ai, quando ele está com alguma dor. Você precisa? Não. O ai vai sair de qualquer maneira. Então era por compreensão. Então o primeiro passo para eu e você entendermos o que é sermos cheios do Espírito Santo, vai passar por a compreensão correta disso. E aí 1 Coríntios 6,19 já traz um alento aqui para nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Era isso. Eles não tinham dúvida com relação a isso. Então, falar para um Pedro, para um Paulo, para uns discípulos, olha, cara, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele falou, mas Deus já deu, já habita em mim. Como assim? O que mais que eu tenho que fazer? Ele já faz parte da minha vida, está aí, ó. Você é templo. Lucas, depois Jesus também diz o quê? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aquilo que pedirem. Então, esse é o primeiro passo de você e eu entendermos, porque a pessoa às vezes dificulta, eu não tenho Espírito Santo, porque eu não babo, eu não tremelico, eu não subo pelas paredes. A Bíblia não diz disso. Desculpa os que babam, fica à vontade, vai babando, não tem problema. Tenho nada, pior que agora é tudo gravado, vão me dar um cacete nisso, né? Você está rindo, você vai ver depois. Nada contra. Experiência às vezes é legal, mas não pode ser só isso. Qual é o entendimento? Que no momento em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Ponto. Posso não sentir, mas a palavra de Deus diz que Ele habita em mim. Acabou. Se um dia eu resolver subir as paredes, eu vou subir as paredes, mas não é isso. Não é isso. Não pode ser só isso. Quer dizer, então só o cara que baba, que treme, que isso, que aquilo, que tem? Não, a palavra de Deus diz que aquele que o recebe como Senhor e Salvador,
ele passa a habitar em você e em mim. As manifestações são maravilhosas, claro que são, que temos que buscar, devemos buscar, orar em línguas, profetizar, todos os dons do Espírito, isso é maravilhoso, nós temos que, mas você precisa entender, como os discípulos entendiam, que o Espírito Santo habita em você. Até aqui foi bem. Até comentei com a Lídia ontem, falei, eu não gosto desse tema, mas amanhã eu vou ter que falar. Pastor Bonzinho vai ter que dar uma saidinha agora, depois ele volta. Porque se eu sou cheio, como está na palavra, o que impede ele de agir? É o pecado. É o pecado. Domingo cedo ouvir isso não é legal, né? Porque a gente não gosta de ouvir. Eu, quando estou sentado aí e o pastor vem falar de pecado, eu falo, esse cara não tinha outra coisa para falar. Tem tanta coisa bacana na Bíblia. Mas hoje coube a mim falar. Sabe por quê? Porque é por amor que eu vou falar. Primeiro, que eu fui cobrado por Deus para falar. E segundo, que eu os amo tanto que eu quero ver vocês vivendo milagres. E vocês vão viver milagres. Nós vamos viver milagres. Mas ele passa pela limpeza. Ele passa pela limpeza. Não tem como não passar, porque senão eu bloqueio. O que bloqueia é o agir do Espírito Santo, de fazer você orar, fazer você clamar e fazer você viver milagres, é de fato o pecado. E que nós temos que hoje resolver honesta e completamente todos os pecados conhecidos e desconhecidos que nós temos na nossa vida, e todos nós temos. Todos nós temos. A questão é se você está disposto a encarar isso, porque mexe no orgulho, mexe numa série de coisas, mexe em áreas que está aparentemente bem guardada, bem resolvida, aquilo eu tenho um controle, aquilo não é dessa maneira como você está falando. Então, o primeiro passo para que o Espírito Santo passe a fluir e a agir com graça, com poder, é você reconhecer. E eu também. Reconhecer, confessar e se arrepender. Porque aí a coisa vai fluir. Agora, se eu não reconheço, se eu não confesso, se eu não me arrependo, a nossa vida vai continuar como está. E é difícil mesmo nos livrar dele, porque a raiz de quase todo o pecado chama-se orgulho. E mexer no nosso orgulho, ai como dói, ai como incomoda, porque eu não achava que eu fosse tão ruim como estão falando, mas você é, e eu também. Desculpa. Por isso que eu estou no mesmo barco que vocês. E ontem, meditando sobre isso, eu li um negócio que eu nunca tinha pensado por esse prisma, mas que me fez todo sentido. Você sabe o que é pecado? Aí você fala, as traduções, as versões crentez, erro você desviou da direção certa, você não tá bom, mas você sabe o que é pecado? Tudo que faça a vida dos que estão ao teu redor mais difícil. Simples assim. Para pensar se não faz sentido. Quando você explode, é pecado. Porque além de você ter perdido o controle, tornou a vida daquele que está ao seu redor mais difícil. Quando você mente, é pecado, porque também tornou a vida daquele que está ao seu redor mais difícil. Quando você demonstra amargura, quando você demonstra incompreensão, quando você demonstra murmuração, tudo que faz a vida da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, do teu pai, de quem quer que seja mais difícil do que precisa, é um pecado que eu e você temos que tratar. Simples. Faz sentido, não faz? Faz. Para mim fez todo sentido. Porque aí você começa a refletir, fala, meu, caramba, bicho, indelicadeza, então, palavra dura, tudo. Tornou o dia do teu companheiro mais chato, mais difícil, você pecou. Você pecou, e o que faz? Pede perdão rápido. Pede perdão rápido. E muitas vezes já teve situações assim de alguém falar assim, puxa, eu não estou sentindo o agir do Espírito Santo em mim, João, mas eu não consigo ver nada que eu tenha feito de errado. Nossa, você é um fofo, hein? Você é um fofo. Mas senta aí, vamos conversar.
Aí você puxa um papo aqui, puxa um papo lá. Diz uma coisa, me ocorreu agora aqui, como é que está o relacionamento com teus pais mesmo? Então, não está muito legal não, mas tudo bem também, né? Mas você deixou de honrar seu pai, sua mãe em algum momento? Então, não sei, olhando por esse prisma, não tinha pensado ainda nisso. Passa uma semana, a pessoa volta, um sorrisão até aqui. Relacionamento restaurado. Glória a Deus. Parecia que não tinha pecado. Não é mesmo? Então, às vezes a gente assim, achamos que não temos nada. Ofendeu alguém, trapaceou alguém e acha que aquilo está resolvido. Então, tudo que faça a vida dos que estão ao nosso redor mais difícil chama-se pecado. Vamos gravar isso? Vamos pôr em prática isso? Imagina como é que vai ser nossa vida. Imagina como vão ser nossos relacionamentos sem isso. E aí, o que fazer? Né? Muito fácil. 1 João diz isso de uma maneira claríssima. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe milagre que não seja precedido de oração. Estamos claros até aqui? E o meu maior desejo para cada um que está aqui é que vivam milagres. Milagres de provisão, milagres de ascensão profissional, milagres nos relacionamentos, milagres de corpo físico, por exemplo, que esse meu ombro vai passar também, vai ficar bom, em nome de Jesus. Todo tipo de milagre está disponível para cada um de nós. Não tem um sequer que Deus não possa fazer. Eu contei meu testemunho, aquilo foi um milagre. Porque se Deus não fizesse da maneira como fez, eu jamais estaria aqui. Teria continuado, iria me aposentar bem rico, que foi o que eu vi todos os diretores antes de mim se aposentarem, riquíssimos, com a vida tranquila, mas graças a Deus, Deus tinha um outro plano. Tinha um outro plano e não me arrependo, passaria tudo de novo, e não foi fácil, nem um pouquinho, mas passaria tudo de novo para andar nos caminhos de Deus. Não tenho dúvida disso. Então, não existe milagre sem oração, não existe oração sem ouvir a Deus, não existe oração sem eu focar nele, e não existe esse foco nele se eu não me arrepender dos meus pecados. Nós vamos ter até aqui era onde dava para mim chegar. Queria que todos ficassem onde estão. Ainda não vou chamar o pessoal do louvor, já vou chamar, porque eu quero que todos possam participar e serem ministrados agora, nesse momento, pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos deixar um louvorzinho de fundo aí, mas esse é o momento em que nós temos que nos lavar. Vamos baixar nossas cabeças e ter agora só um momento para com Deus. Para com Deus. Porque quantas vezes eu me afastei dele. Pode ir soltando o louvor baixinho para mim, por favor. Desce mais um pouquinho. Baixa mais um pouquinho só. Pode abaixar. Aí, por aí. Deus, nós como igreja, queremos pedir perdão a Ti nesse momento, Senhor. Oh, Deus. Quantas vezes, Senhor. Quantas vezes pecamos, quantas vezes, querido, fica à vontade da maneira como você quiser. Deus nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque falhamos contigo, falhamos como teus filhos, falhamos como esposo, falhamos como esposa, falhamos muitas vezes, Senhor, muitas vezes, Deus. Mas entendemos que a ordenança de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, o Senhor já fez a sua parte, o Senhor já nos deu Ele, e Ele está em nós. Então, se Ele não está agindo, é porque pecados que ainda estão em nós, e nós queremos nesse momento nos livrar deles, por completo.
nos arrependermos dele, mas declarar que não queremos mais isso nas nossas vidas, Senhor. Porque nós queremos viver os teus milagres, Pai. Queremos viver os teus milagres. Eu quero ver milagres nesta igreja. Eu quero que quando esse povo dobrar o joelho e clamar, que o Senhor escute dos altos céus e venha em direção a nós com a sua mão estendida e aberta, como está na sua palavra, Deus. Aleluia, Senhor. Tome um tempo para orar diante do Senhor, para que o sangue de Cristo, Ele é que desentope, Ele é que permite que o Espírito Santo haja no teu e na minha vida. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Quero declarar que viveremos milagres nesta igreja, Deus. Sim, nós nos arrependemos, Deus. Nós nos arrependemos, Pai, de tudo isso. De tudo isso, meu Pai. Mas obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pelo teu Santo Espírito que está agindo em nós nesta manhã, nesta igreja, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor há de fazer, Pai. Queridos, eu agora quero propor uma outra coisa. Nós vamos iniciar um mês meditando sobre a oração, que é o que move a mão de Deus. E ao mover a mão de Deus, os milagres acontecem na sua vida e na minha. Se você quer, e aí, como tudo em Cristo, liberdade é o que nós temos quando estamos na presença dele. Mas eu vou lançar um desafio. Se você quer participar desse mês, orando por alguém e recebendo a oração de alguém, fique em pé. Senão você fica sentado, não tem problema. Fique em pé. E ao ficar em pé, você vai olhar ao seu redor e vai ver pessoas também que querem participar disso. Então você vai sair do seu lugar e falar, cara, e como nós temos um mês, a minha sugestão é, o que você quer que eu ore esta semana? Esta semana, seja específico, o que você quer que eu ore por você nesta semana? E você vai fazer a mesma coisa, e eu também gostaria que você orasse nesta semana por isso. E nós estamos estabelecendo aqui algo poderoso, porque Deus escuta o clamor do seu povo. Então, põe de novo o louvor baixinho, enquanto nós vamos formar essas duplas ou triplas, ou seja lá o que for, e esse compromisso é firmado. Você vai ter alguém orando por você essa semana, e você vai estar orando por alguém essa semana, e nós vamos ver testemunhos nessa igreja, porque as orações feitas nesta casa eu ouvirei. Nós lemos isso em Crônicas. Então sai do seu lugar, abraça o irmão e fala, cara, você quer que eu ore por quê? Eu vou orar. E primeiro também ore para que ele não falte nenhum dos domingos, porque nós precisamos da vida de cada um aqui presente. Vamos lá. Como é bom, eu gosto demais de ver isso. Isso é algo que eu amo de ver, os irmãos em comunhão. Ouvir a voz de Deus, leitura da palavra, focar em Deus, discernir seu amor, misericórdia e poder, e ser cheio do Espírito Santo, ou seja, limpos do pecado. Esse é o caminho para o teu milagre e para o meu milagre acontecer. E de fato espero que essa caminhada de 4 domingos a gente possa estar aqui juntos, porque esse tema tem muita coisa ainda para a gente abordar. Mas Deus há de nos conceder muito mais coisas. Foi bom estar com vocês essa manhã. Foi muito bom. Obrigado, Deus, pelo teu perdão concedido a nós nesta manhã. Sabemos que muitas vezes era isso que impedia o mover do teu Santo Espírito através de nós, Pai. Que possamos estar limpos agora diante de Ti. Nos capacita mesmo, Pai, já que o Senhor já nos deu o Espírito Santo, nos capacite para que a gente esteja limpo na Tua presença. Que o Seu sangue possa ter nos lavado esta manhã. E eu quero abençoar todos que aqui estão. Agradecer a presença, mas abençoar e declarar que as bênçãos de Deus, que os milagres de Deus
estão chegando à tua porta.